Oi, meu nome é Carolina. Eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho, de forma remota, sobre ortodontia preventiva. Vou estar compartilhando com vocês a tela da apresentação. Só um minuto. E aí, logo nessa tela inicial, vocês podem observar essa pergunta. Uma pergunta que muitos hoje ainda se fazem. A ortodontia preventiva, ela é um mito ou ela é uma realidade? Pois bem, ela é uma realidade. Por quê? A abordagem preventiva das más oclusões demonstra vantagens indiscutíveis e apenas o comodismo ou o desconhecimento são capazes de ignorá-la. Para isso, o dentista deve fazer um monitoramento do desenvolvimento das dentições, desde a gestação, posteriormente acompanhando de forma longitudinal o crescimento e o desenvolvimento orofacial, fazendo uma análise facial, intraoral e funcional da criança, que permitirá constatar normalidade ou diagnóstico das más oclusões, para que essa criança possa chegar posteriormente a uma dentição permanente saudável com boa oclusão, uma oclusão ideal, uma boa estética e uma harmonia facial. Então, quais seriam os objetivos da prevenção das alterações oclusais? Segundo esse autor, os objetivos seriam a eliminação dos fatores etiológicos da má oclusão, a prevenção da progressão de desarmonias esqueléticas, dentárias e funcionais, guiar a erupção dentária para posições normais no arco, reduzir as discrepâncias esqueléticas por meio do redirecionamento do crescimento facial. Então, anotem aí. Pode-se minimizar ou até mesmo eliminar a necessidade de tratamentos complexos durante a dentadura permanente. Segundo este autor, também são objetivos da prevenção de alterações oclusais a orientação para interrupção de hábitos de sucção não nutritivos, a instalação de mantenedores de espaço para perda precoce de dentes tecidos e o diagnóstico das anomalias do desenvolvimento dentário. E segundo a recente diretriz para procedimentos clínicos em odontopediatria 2020, também temos como objetivo da prevenção de alterações oclusais o acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento da oclusão, que é parte integrante da odontopediatria, e tem como objetivo contribuir para os aspectos oclusais, estéticos e funcionais, para que isso propicie o estabelecimento adequado da dentição permanente como parte da atenção total à saúde bucal do paciente infantil. Também seria como objetivo os primeiros cuidados com a prevenção de alterações oclusais. Esses devem ser iniciados ainda no período gestacional, passando pelos aspectos nutricionais, tipos de aleitamento, os hábitos de sucção, que são fortemente associados aos fatores etiológicos das alterações oclusais. Então, diante disso tudo, o odontopediatra ele deverá conhecer os aspectos normais do desenvolvimento e as características normais da dentição. Então, quais seriam essas características de normalidade da dentição decídua? A dentição decídua ela possui características oclusais, são consideradas padrão de normalidade. Isso permite com que o odontopediatra, o dentista, possa diagnosticar desvios que induzem ou exacerbam uma tendência dentária e esquelética da má oclusão. Então, anotem aí, as características de normalidade da oclusão na dentadura decídua norteiam as metas terapêuticas das intervenções precoces que podem se iniciar a partir dos 5 anos de idade. Então, vamos dividir em períodos.
O período dos rodetes gengivais. Quais seriam as características de normalidade? Ele tem um formato semicircular na maxila e uma forma de U na mandíbula. O rodete superior se contacta ao inferior na região posterior, ficando assim afastado entre si, conforme a foto aqui, na região anterior. E a mandíbula, em 90% dos casos, tem um posicionamento distal em relação à maxila. Do nascimento aos 3 anos de idade, os primeiros meses de vida pós-natal, os dentes vão se dispor de maneira apinhada na maxila e mandíbula. O primeiro semestre de vida, os arcos dentários eles vão crescer de forma acelerada no sentido transversal e sagital, gerando espaçamentos dentários que são os diastemas para o alinhamento dental. Isso ocorre em 89% dos casos. Aqui eu descrevo de forma de porcentagem que diastemas no arco superior ocorrem em 85% dos casos, no inferior em 81% dos casos e um apinhamento em 10% dos casos. E a partir de 6 a 7 meses de vida, começam a irromper os dentes. Isso vai durar até aproximadamente 23 a 33 meses de idade, o que vai totalizar no final 20 dentes na arcada decídua da criança. Então, o odontopediatra deverá fazer o quê? A lupinha aqui. Promover a amamentação, está de olho na questão de reforçar a importância do aleitamento materno. Ele deve estar dizendo para a mãe a importância desse aleitamento, falando que ele é um estímulo para o estabelecimento da respiração nasal, para o crescimento mandibular e para estabelecer a deglutição fisiológica, a postura da língua e o equilíbrio dos músculos da mastigação. Tudo isso reforçando para a mãe, para prevenir, além de todos os outros benefícios, né, do aleitamento materno, também é para prevenir a instalação dos hábitos deletérios de sucção. Então, aqui está essa foto linda, e aqui está dizendo que crianças com uma história de amamentação por menos tempo do que o recomendado têm uma relação mais elevada da predominância e do risco para maloclusões na dentição decíduas. Então, isso é a evidência que nós temos no momento. O odontopediatra deverá também avaliar se esse hábito já tivesse instalado, se a mãe não tiver conseguido evitar introduzir uma chupeta no seu filho, se já tivesse instalado um hábito de sucção digital, por exemplo, então o odontopediatra deverá avaliar o hábito quanto à frequência, duração e intensidade. Ajudar os pais a interromper os hábitos dos seus filhos até mais ou menos os 36 meses de idade. Diagnosticar as consequências, ver se já tem atresia de arco, ver se tem aumento de sobressalência, se já tem mordida aberta, mordida cruzada posterior. E aí ele vai tratar, se tiver expertise para isso, ou encaminhar para um tratamento interceptador, que pode ser alguns exemplos: ajuste oclusal, pistas, aparelhos removíveis, expansores, né, disjuntores. Isso tudo com o objetivo de evitar um crescimento facial e esquelético assimétrico. Então, uma outra evidência diz que recomenda-se que a remoção de artefatos de sucção nutritiva e não nutritiva
seja feito precocemente. A idade de 2 anos, ela é um marco importante para o início da remoção, propiciando a chance de autocorreção de possíveis alterações desarmônicas e que já estejam presentes. Então, nós temos que também observar que as evidências também mostram o quê? Que há evidência insuficiente para suportar o conceito de que o uso de chupetas ortodônticas pode impedir traços de má oclusão, quando comparadas ao uso de chupetas convencionais. Isso é muito importante dizer para as mães, mostrar essa evidência, porque muitas acreditam no comércio, né? Tentando vender as chupetas ortodônticas. E alguns profissionais não têm conhecimento também dessa evidência que não existe diferença de uma comparada à outra, não existe traços, né, de má oclusão, o que impeça a má oclusão quando se compara uma chupeta com a outra. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos alertar os pais sobre a importância dos dentes tecidos, falar para eles que os dentes tecidos eles contribuem para a mastigação, para a fonação, para a deglutição, uma estética adequada. Eles são mantenedores de espaço e guias de erupção para os dentes permanentes. Alertar esses pais sobre as consequências da perda prematura desses dentes. Porque a perda prematura desses dentes vai fazer com que ocorra um rompimento do equilíbrio. Esses dentes posteriores, eles vão se mesializar e vai haver distalização dos anteriores e a extrusão dos antagonistas, gerando, então, maloclusões, como aqui nessa panorâmica, onde mostra a perda prematura de um elemento tecido e aqui houve, igual eu mencionei, a mesialização do posterior, a distalização do anterior, a extrusão do antagonista, e aí o dente permanente pode ficar impactado sem ter como estar erupcionando, porque não tem espaço. Então, isso tudo vai gerar e contribuir para uma mastigação inadequada, né? Uma deglutição inadequada, uma estética não adequada e ou seja, uma má oclusão. Então, nós devemos alertar os pais também sobre cárie na primeira infância, mostrar para eles que isso prejudica a função mastigatória, compromete o equilíbrio oclusal, pode ocorrer alteração da dimensão vertical e a mastigação pode se tornar unilateral. Explicar para eles tudo o que envolve, né, como consequência e como poder prevenir essa cárie de primeira infância, porque muitos desconhecem. Falar para eles sobre a sequência cronológica de irrupção. Primeiro, né, muitos têm dúvida, então, assim, é importante a gente estar comentando com os pais que existe uma sequência, que primeiro são os incisivos centrais, depois os laterais, depois os primeiros molares, depois o canino e, por último, os segundos molares, e que geralmente o dentinho inferior precede o antagonista. Mas a literatura mostra que, apesar dessa sequência de irrupção, existir essa sequência de irrupção, variações não definem má oclusão, portanto, não exige intervenção. Então, uma mudança nessa sequência de irrupção na dentição tecido, a literatura mostra, essa literatura aqui, que essas variações não definem má oclusão, portanto, não exige intervenção. Uma cronologia de irrupção, como atrasos ou antecipações de até 6 meses, são consideradas normais. Só que atrasos muito grandes sugerem agenesia,
o que é raro na dentição decídua. Aqui tem uma representação de algumas anomalias dentárias, que quando aparecem na dentição decídua, tem uma porcentagem envolvida aí de chance de aparecer na dentição permanente, ou a mesma anomalia ou uma anomalia diferente relacionada a essa anomalia primária que aconteceu na dentição decídua. Como assim? Temos na dentição decídua a genesia dentária, que ocorre em 1% dos casos, só que uma genesia dentária na dentição decídua tem 95% de chance de, na dentição permanente, acontecer também a genesia dentária. Na dentição decídua também podemos ter os dentes supranumerários, cerca de 0,5%, com chance de 60% de, na dentição permanente, termos também dentes supranumerários. Na dentição decídua também podemos ter a geminação, que ocorre em 75% dos casos, o que pode gerar na dentição permanente, numa porcentagem de 45%, também podem aparecer dentes supranumerários. Então, uma geminação na dentição decídua pode representar, pode ser que na dentição permanente ocorra dentes supranumerários em 45% dos casos. E a fusão também na dentição decídua ocorre em 75%. Pode ser que 88% de chance com que ocorra uma genesia na dentição permanente. Então, o odontopediatra, dos 3 aos 5 anos de idade, o que ele deverá observar com essa lupinha dele bem de perto? Ele deverá realizar uma análise morfológica da oclusão e da face, orientar esses pais quanto à presença de má oclusão e etiologia, hábitos de sucção e respiração bucal. E nisso tudo, ver se é necessário um envolvimento de outros profissionais, tá? Como um otorrinolaringologista, uma fonoaudióloga ou até um psicólogo. Definir normalidade e diagnosticar irregularidades dentofaciais. Então, dos 3 aos 5 anos de idade, anotem aí, intervenções ortodônticas não estão indicadas. Há pouca evidência científica sobre a eficácia de intervenções ortodônticas precoces. Então, as evidências mostram que, dos 3 aos 5 anos de idade, intervenções ortodônticas não estão indicadas e há pouca evidência científica sobre a eficácia de intervenções ortodônticas precoces. Aqui, nesse slide, podemos ver as limitações dos tratamentos ortodônticos. Muitas vezes, essas limitações são pelo padrão de crescimento facial, que é determinado geneticamente. A criança ela deve ser avaliada pela sua análise morfológica da face e por uma teleradiografia, para que possa ser feito um diagnóstico e planejamento do caso. Então, anotem aí, é preciso definir a morfologia facial e o padrão de crescimento em idade precoce a partir da dentadura decídua completa. Então, a partir da dentadura decídua completa, nós já podemos fazer uma definição da morfologia facial e o padrão de crescimento. Aqui está mostrando, através de uma análise morfológica da face, uma teleradiografia. Pois o padrão encontrado em idade precoce tende a permanecer na maturidade esquelética. Anotem aí, isso é muito importante. O padrão encontrado em idade precoce tende a permanecer na maturidade esquelética. Então, aqui tem uma representação
na análise de perfil dos padrões. O padrão 1, nessa primeira representação, é um perfil reto. O padrão 2, nessa representação, que é um perfil convexo. E um padrão 3, um perfil côncavo. Isso tudo é analisado através desse ângulo da convexidade. Então, como eu disse, temos uma análise de perfil, padrão 1, 2 e 3. O padrão 1 são bases ósseas equilibradas, uma face harmoniosa e simétrica, uma linha queixo e pescoço proporcional ao encelamento labial. O padrão 2, que é o perfil convexo, temos uma deficiência mandibular ou uma protusão maxilar, um perfil convexo excessivo e uma linha queixo-pescoço diminuída. E o padrão 3, um perfil côncavo, temos uma retrusão maxilar e ou um prognatismo mandibular e uma linha queixo-pescoço aumentado. Temos aqui, numa análise frontal, também a classificação dos padrões através da proporção dos terços. Aqui nessa primeira foto, podemos perceber um excesso do terço inferior da face, o que leva a uma tendência, no qual nós podemos observar uma tendência à mordida aberta, um selamento labial impossível ou forçado. E isso, normalmente, a etiologia tem um forte caráter genético. Nessa outra fotografia, seria um padrão face curta, podemos observar uma deficiência do terço inferior da face, um selamento labial compressivo e a etiologia normalmente tem também um forte caráter genético. É importante, então, que o odontopediatra consiga diagnosticar e reconhecer o padrão do crescimento facial da criança, tratar se tiver expertise ou encaminhar para um ortodontista. Aqui tem alguns exemplos de maloclusões e tratamentos. Por exemplo, nós temos a mordida cruzada posterior, né? Ela pode ser tratada pelo ortodontista através de alguns aparelhos, como o Hyrax. Aqui nós temos o Quadrihelix, nós temos o RAS, tá? Temos a classe 3, que pode ser tratada através do Hyrax somado à máscara facial de Petit. Temos também discrepâncias esqueléticas na mandíbula, que pode ser tratada pelo Bionator de Balters. Temos o apinhamento, que pode ser tratado através do aparelho expansor inferior. E temos a mordida aberta anterior, que pode ser tratado com a grade lingual. Quando eu falo pode ser tratado, é porque existem outros tratamentos dependendo da filosofia com que o profissional trabalha. Então, nós devemos orientar os pais quanto à presença dessa maloclusão. Reconhecer, igual eu disse, que há algo que foge ao padrão de normalidade, e se você tiver expertise, tratar, se não, encaminhar. E orientar esses pais quanto à presença dessa maloclusão. E a etiologia, por exemplo, hábitos de sucção ou uma respiração bucal, e encaminhar ou tratar. Aqui tem um vídeo que mostra como que é a instalação da grade lingual. Deixa eu apertar aqui. Isso. Uma oclusão causada pela sucção digital, deforma o arco fica atresto, perde a sua conformação ideal. Aí tem a grade lingual, que é instalada, ela é fixa,
através de bandas ortodônticas, o que impede a introdução do dedo por essa criança, que permite com que a musculatura consiga, em alguns casos, fechar essa mordida. Então, diante disso tudo, como reconhecer e diagnosticar e orientar esses pais quanto à presença da maloclusão, sem conhecer esses referenciais oclusais de normalidade da dentição decídua e mista? Pois é por isso que nós vamos saber agora quais são esses referenciais de normalidade da dentição decídua. Então, numa perspectiva antero-posterior, nós temos análises para aferir essa tendência de crescimento. E uma delas é a relação de caninos. Nós podemos ter uma relação de caninos em classe 1, onde a cúspide desse canino superior vai ocluir na meia entre o canino inferior e o primeiro molar descido. Podemos ter uma relação de classe 2, onde o canino superior está em uma posição mesial em relação à posição de classe 1. E temos a classe 3, onde o canino superior está em uma posição distal em relação à classe 1. Essa relação de caninos, ela tende a refletir o padrão sagital esquelético na dentadura permanente. Isso é muito importante das pessoas estarem anotando, pois essa relação, vou repetir, de caninos na dentição decídua tende a refletir o padrão facial sagital esquelético na dentadura permanente. Então, nós podemos, sim, fazer diagnósticos ainda em idade precoce. Temos também a relação de molares. A relação de molares, onde podemos observar a relação oclusal da terminação dos segundos molares. Essa análise é chamada análise de Balme, onde ela avalia 3 planos terminais. A relação da face distal dos segundos molares descidos. Aqui temos a primeira representação, um degrau mesial, tá? Que tende a refletir na dentição permanente uma classe 1 ou uma classe 3. Temos o plano sagital, o plano terminal reto, que está aqui, que tende a refletir uma classe 1. E temos o degrau distal, que tende a refletir uma classe 2. Então, essa análise de Balme, essa relação dos molares, tende a determinar a relação dos primeiros molares permanentes, que a gente chama da classificação de Engel, classe 1, classe 2, classe 3. Então, nós podemos também, na dentição decídua, já prever, né, uma relação de molar permanente na dentição. Podemos prever a posição dos molares permanentes, primeiros molares permanentes na questão dessa classificação de Engel. Temos também a presença ou ausência de espaço entre os dentes, também é chamada de classificação de Balme, onde temos diferentes tipos de arco. O primeiro arco seria um arco do tipo favorável, que é um arco tipo 1. É um arco que possui diastemas entre as dentes anteriores. Ele é favorável porque favorável à erupção dos dentes permanentes. Favorável, ou seja, tem espaço para os dentes permanentes se romperem. Temos o tipo 2, que é um arco desfavorável, não tem diastemas entre os dentes anteriores. Então, a probabilidade de a gente encontrar um apinhamento dentário na dentição permanente é maior. E temos um arco tipo misto, onde ocorre a presença de espaços
em apenas um dos arcos. Aqui está a representação. Um arco com diastemas, o arco superior e o arco inferior sem diastemas. Temos também na dentição decídua a presença ou ausência de espaços primatas, que são espaços fisiológicos na dentição decídua. Aqui no arco superior, ele está entre o lateral e o canino, e no arco inferior, ele está entre o canino e o primeiro molar. Esses espaços primatas são para acomodar os dentes permanentes. Temos também, na dentição decídua, o trespasso horizontal e vertical, que é de 2 a 3 milímetros, podendo atingir a relação topo a topo. Esse trespasse, ele promove um estímulo necessário para a correta relação entre as arcadas. Então, aqui está uma representação desse trespasse, praticamente aqui já atingindo uma relação de topo a topo, o que é uma característica normal na dentição decídua. Temos que lembrar que traumatismos dentários nos dentes anteriores afetam a guia incisal, o que pode levar à instalação de hábitos e interposição de língua durante a deglutição e falo. Então, temos esses mantenedores de espaços estéticos funcionais, onde ele é fixo através de bandas e aonde houve a perda do elemento, são colocados dentes. E isso vai restabelecer função para prevenir a instalação desses hábitos de interposição de língua durante a deglutição e fala. Agora, numa perspectiva transversal, nós vamos analisar o arco da seguinte forma. O arco superior, ele é ligeiramente maior que o inferior, uma relação tampa-caixa, e com formato semicircular. Então, na primeira foto, uma representação correta, e na segunda foto, uma representação desfavorável, não ideal, onde essa relação tampa-caixa se inverte. Temos também uma linha média coincidente. Na primeira foto, uma linha média coincidente, que é o ideal. E na segunda foto, uma linha média numa representação inadequada. Numa perspectiva vertical, nós podemos observar na dentição decídua uma sobremordida de 0 a 3 milímetros, como aqui nesta foto. Ou seja, não há curva de Spee e curva de Wilson, pois os dentes decíduos eles são implantados mais verticalmente na base óssea. Agora vamos passar para as características da dentadura mista, tá? O seu desenvolvimento da oclusão na dentadura mista dos 6 aos 12 anos de idade. Nessa fase ocorrem eventos biológicos, como a troca de dentição, um crescimento facial, alterações dimensionais dos arcos dentários, onde podemos, através da idade dentária, pela análise de Van der Linden, que se baseia no aparecimento dos dentes na cavidade bucal, dividir em 3 períodos. Existe o primeiro período transitório, o segundo período transitório e temos também o período intertransitório. Esses períodos eles vão nortear quanto à época do tratamento. Podemos aqui observar o primeiro período transicional, ou primeiro período transitório. Ele dura aproximadamente 2 anos e temos como eventos irruptivos a irrupção dos primeiros molares permanentes e a esfoliação dos incisivos decíduos e a irrupção dos incisivos permanentes. Então, como características de normalidade, nós temos uma relação de caninos em classe 1, trespasses horizontal e vertical positivos e normais, uma relação caixa-tampa e os incisivos permanentes alinhados ou com suaves irregularidades posicionais.
Nesta fase, nós, como odontopediatras, devemos acompanhar o trajeto de erupção desses molares, porque 4% mostram que ocorre erupção ectópica, por impactação ou esfoliação precoce dos segundos molares descidos ou perda de perímetro de ar. Então, devemos acompanhar apinhamentos suaves de incisivos com irregularidades temporárias para que possamos fazer uma correção espontânea, para que haja uma correção espontânea. Então, nessa fase, o apinhamento dos incisivos, o apinhamento suave, ele pode ser uma irregularidade temporária. O que isso quer dizer? Pode ser que ocorra uma correção espontânea. Então, nós não devemos estar desgastando dentes nessa fase. Como que ocorre essa correção espontânea? Através da distância intercaninos que aumenta, mais a inclinação vestibular dos incisivos permanentes. Porque o descido está implantado mais verticalmente na base óssea. E o permanente não, ele tem uma inclinação vestibular. Então, com isso ocorre um ganho de perímetro no ar. Temos também aqui o período intertransicional. Esse período ocorre dura mais ou menos 1 ano e meio, e o início está representado pelos incisivos laterais alcançando o plano oclusal, e termina quando os caninos ou molares descidos esfoliam-se naturalmente. Esse estágio ele é conhecido como a fase do patinho feio. É um estágio passivo, isento de alterações, e intervenções ortodônticas, como segundos molares descidos como ancoragem. Então, se você for fazer alguma intervenção ortodôntica nesse período, por exemplo, uma disjunção, então nós devemos utilizar segundos molares descidos como ancoragem. E por que é conhecido como a fase do patinho feio? Porque tem uma desproporção de tamanho dos incisivos permanentes e a dimensão da face infantil. Também tem um diastema entre os incisivos centrais, e os incisivos laterais permanentes, eles ficam distoangulados, devido ao movimento, conforme a panorâmica está mostrando aqui, ao movimento irruptivo dos caninos. Faz com que os incisivos laterais fiquem distoangulados. Temos também o segundo período transicional, que dura mais ou menos 2 anos, é marcado pela esfoliação dos caninos e molares descidos e a irrupção dos caninos permanentes, pré-molares e segundos molares permanentes. Quando os segundos molares permanentes irrompem, nós dizemos que ocorreu uma maturidade oclusal. Normalmente, a sequência de irrupção na maxila, aqui representado, ocorre aqui representado com a irrupção do primeiro pré-molar, depois com o segundo pré-molar, depois o canino e depois o segundo molar permanente. E aqui embaixo, na mandíbula, ocorre primeiro a irrupção do canino, seguido pelo primeiro pré-molar, segundo pré-molar e depois pelo segundo molar permanente. Temos também nessa dentição o Lewis Space, que responde ao nosso questionamento de como que esses dentes permanentes conseguem romper nesse arco. Como que vai ter de onde vai surgir esse espaço para a irrupção deles, sendo que eles têm um diâmetro, né? Então, assim, a resposta está aqui. Ocorre um crédito de espaço positivo no perímetro do arco dentário. Olha, por exemplo, aqui, tá vendo?
Os molares descidos são maiores do que os pré-molares. Os molares descidos inferiores são maiores do que os pré-molares. Isso tudo gera um crédito de espaço positivo no perímetro desse arco, que é consumido se ele não for aproveitado a favor da criança, em caso de ampinhamento, ele é consumido pelo deslocamento mesial dos primeiros molares no final do segundo período transitório. Então, quando esses primeiros molares, eles irrompem, quer dizer que a relação sagital deles, quando eles consomem esse espaço, é definitiva. Só que, como eu falei, quando ele não é usado em benefício de uma criança, por exemplo, com apinhamento dentário anterior, e o primeiro molar permanente, ele mesializa e assume a sua posição definitiva, o ortodontista pode usar isso a favor da criança, utilizando esse leeway space para resolução desse apinhamento suave ou moderado, utilizando o arco lingual de Nance ou uma PLA, como está aqui na fotografia. Aqui nós temos uma representação de como que seria isso. Vou colocar para vocês. Ocorre a perda, e aí, se não for feito nada, gera a maloclusão, a perda de perímetro de espaço. Uma perda precoce, colocando o arco lingual de Nance, esse perímetro de arco, ele é preservado. Então, temos que observar também, além disso, os segundos molares, o espaço para esses segundos molares. Como que surge esse espaço para a erupção desses segundos molares? Através da constante aposição óssea sobre o túber da maxila e o deslizamento do ramo mandibular. Então, através de uma panorâmica, nós devemos observar o espaço retromolar nos estágios finais da dentadura mista. Aqui, na representação, aqui na panorâmica, observando esse espaço, desde a distal do primeiro molar até a borda anterior do ramo da mandíbula. Isso pode ser, deve ser observado pelos odontopediatras no final, né, do estágio da dentadura mista, através de um raio-x panorâmico. Através da panorâmica também, nós podemos observar irrupções ectópicas. Como eu disse, se você tem expertise para tratar, trata. Se não tiver, encaminha. Mas nós precisamos saber quais são essas irrupções ectópicas, reconhecê-las e fazer o tratamento ou encaminhar. Então, nós temos aqui o molar, onde temos um caráter genético envolvido, esse molar totalmente mesializado, onde existe a tentativa de tracionamento, ou pode existir também o tratamento, o tratamento seria a extração. Temos também essa irrupção ectópica aqui de pré-molar, que nesse posicionamento aqui, geralmente apresenta correção espontânea. E temos também as irrupções ectópicas, né, de caninos, que dependendo da angulação do canino, apresenta correção espontânea, outras não. Outras exigem intervenção ortodôntica e cirúrgica, às vezes. Então, diante disso tudo, o que eu gostaria de passar com a minha aula
que ficasse guardado na mente de vocês, no coração de vocês, é que o acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da dentição se justifica pela oportunidade de fazer o diagnóstico precoce para alguns distúrbios disruptivos e anomalias dentárias. Aqui eu quero deixar para vocês uma literatura, a literatura onde minha aula foi baseada. Temos aqui as diretrizes, as novas diretrizes para procedimentos clínicos em odontopediatria, o livro de ortodontia interceptativa do professor Omar Gabriel, Túlio Lara, Daniela Garibe. Temos o livro de odontopediatria, nona edição, Guedes Quinto. O anuário 4 também tem um capítulo sobre esse tema. E temos o livro do Jorge Abrão de ortodontia preventiva. Então, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, essas são as referências que eu indico. E no mais, eu quero agradecer e dizer que é um prazer estar falando sobre esse tema com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Um beijo, até a próxima.